Boa noite, queridos, graça e paz. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos de 45 a 51. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 51. Eu quero pensar um pouquinho com vocês aqui nessa noite sobre o seguinte tema: amigo mesmo é Jesus. Você pode acompanhar a leitura do texto bíblico que diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e já estava a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. A verdade é que não há amigo como Jesus. Ninguém é como Jesus. Você e eu nunca vamos encontrar alguém que nos ame tanto, alguém que nos apoie tanto, alguém que faça tanto por nós como Jesus. E é por isso que nessa noite nós podemos afirmar com toda a convicção que amigo mesmo é Jesus. O contexto desse texto que nós lemos começa após um dos maiores milagres feitos por Jesus: a multiplicação dos pães e dos peixes. A multidão havia comido e se saciado, e os discípulos então viram um milagre poderoso diante dos seus olhos. Mas Jesus sabia que, mais do que ver milagres, seus discípulos precisavam aprender a confiar nele. Seus discípulos precisavam aprender a crer nele, mesmo nos momentos de tempestade, mesmo nos momentos de escassez, mesmo nos momentos de solidão. Por isso Jesus envia os seus discípulos para o barco, enquanto ele sobe ao monte para orar. E esse momento se torna uma poderosa lição sobre a presença, sobre o cuidado e sobre a amizade de Jesus nos tempos difíceis da vida. E olhando para esse texto e a partir dessa experiência, o que é que nós podemos aprender sobre esse amigo chamado Jesus? A primeira coisa que nós podemos aprender sobre esse amigo chamado Jesus é a seguinte: amigo mesmo é Jesus, porque ele ora por nós. Versículos 45 e 46. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Jesus insiste que os seus discípulos entrem no barco. Jesus sabia que viria uma tempestade, porque ele nunca é pego de surpresa. Mas mesmo assim, Jesus envia os seus discípulos. Isso nos ensina que nem sempre as tempestades da nossa vida significa dizer que nós estamos fora da vontade de Deus. Às vezes, estamos exatamente onde Ele quer que nós estejamos. Mas é interessante porque, no mesmo instante em que Jesus pede aos seus discípulos para entrarem no barco e seguirem viagem,
Jesus sobe ao monte para orar. Esse é um momento de intimidade com o Pai. E mesmo sendo filho de Deus, Jesus dependia da oração para renovar as suas forças. Jesus dependia da oração para manter a sua comunhão com o Pai acesa. Mas ele não orava apenas por si, orava também pelos seus discípulos. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus, ele é nosso intercessor. Por exemplo, lá em João, capítulo 17, versículo 20, nós lemos o seguinte: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Romanos 8,34 diz: Cristo Jesus está à direita de Deus e também intercede por nós. 1 João 2,1 diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A partir desses textos que nós lemos, nós podemos confirmar que Jesus ora por nós. Jesus ora por mim, Jesus ora por você. Ele não se esquece de cada um de nós. Mesmo quando nós não o vemos, Ele está intercedendo. Você pode até estar atravessando uma fase difícil, você pode estar atravessando um tempo de perda, um tempo de lutas, um tempo de um vazio existencial, mas eu quero dizer que Jesus está de olho em você, e a sua oração por você é uma oração constante, é uma oração amorosa, é uma oração eficaz. Na verdade, queridos, como seguidores de Jesus, nós também somos chamados a orar pelos nossos amigos. Se Jesus é o nosso mestre e Ele ora por nós, cabe a cada um de nós, os seus discípulos, também orarmos uns pelos outros. A minha oração, a sua oração, pode ser exatamente o socorro que alguém está precisando. Alguns minutos de oração com fé podem mudar para sempre a vida de um amigo. Ah, Jesus! Jesus está atento a cada detalhe da nossa vida. Ah, Jesus! Amigo mesmo é Jesus. Não esquece de nós. E está a todo instante, a todo momento, orando, intercedendo por nossas vidas. Esse é o amigo que vale a pena estabelecer uma comunhão íntima com Ele. Esse é o amigo que vale a pena considerar, porque amigo mesmo é Jesus, porque Ele ora por nós. Mas a segunda lição que nós aprendemos é a seguinte: amigo mesmo é Jesus, porque Ele vê as nossas dificuldades. Versículos 47 e 48 dizem assim: ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Prestem atenção no detalhe do texto. Jesus viu os discípulos remando com dificuldade. Jesus vê os seus discípulos desse tempo remando com dificuldade. Mesmo à distância, Jesus viu os seus discípulos. Eles estavam enfrentando uma tempestade real, uma tempestade perigosa. Mas Jesus, mesmo de longe, Ele sabia exatamente o que eles estavam passando. E aqui, queridos, está o mistério da presença de Jesus. Mesmo quando parece que Ele está longe, Ele está vendo tudo. Às vezes na nossa vida é assim. Achamos que Jesus está longe e que Ele não está contemplando as nossas dores. Achamos que Jesus está longe e que Ele não está contemplando as nossas lutas. Achamos que Jesus está longe e Ele não está contemplando o nosso luto. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus pode até estar longe, mas Ele vê as nossas dificuldades. Ele viu aqueles discípulos e Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade.
porque o vento lhes era contrário. Querido, Jesus vê a nossa dificuldade, Ele vê quando nós estamos remando com dificuldade, porque os ventos contrários estão batendo contra a nossa vida. Esse remar com dificuldade é uma imagem clara da nossa luta. Às vezes nós remamos, às vezes nós nos esforçamos, às vezes nós damos tudo de nós, e mesmo assim, parece que nada melhora. Mas Jesus está vendo, Jesus está contemplando, Jesus está observando, nada passa despercebido aos olhos de Jesus. Eu quero dizer para você, meu amigo, que Jesus vê você remando com dificuldade contra o vento. Ele vê as suas lutas emocionais, Ele vê as suas lutas financeiras, Ele vê as suas lutas familiares, Ele vê as suas lutas espirituais. Ele não está alheio ao seu sofrimento. Jesus não sentou numa cadeira e ficou inerte diante dos seus problemas. Como verdadeiro amigo, Ele não apenas vê as suas dificuldades, mas Ele age, Ele vem ao seu encontro. Ah, Jesus, amigo mesmo, de verdade, amigo mesmo é Jesus. Sabe por quê? Porque Ele ora por nós. Ah, Jesus, amigo mesmo é Jesus. Por quê, pastor? Porque Ele vê as nossas dificuldades. Mas em terceiro lugar, amigo mesmo é Jesus. Por quê? Porque Ele vem até nós. Versículos 48 a 50, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E já estava a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Esses são versículos profundos desse texto. Jesus vai ao encontro dos seus amigos no meio da tempestade, andando sobre as águas. Jesus vence as leis da natureza. Jesus vence a lógica humana. Jesus desafia o impossível, tudo por amor, tudo para se dirigir aos seus amigos, tudo para ir ao encontro dos seus amigos. Mas o mais marcante é que antes de acalmar a tempestade, Jesus acalma os seus discípulos. Jesus diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Quando Jesus vem até nós, antes de acalmar as nossas tempestades externas, Ele acalma as nossas tempestades internas. O medo daqueles discípulos era tanto que eles não foram capazes de reconhecer Jesus. E é exatamente isso que acontece conosco às vezes, no meio das tempestades mais duras da nossa vida. Nós não conseguimos reconhecer Jesus vindo ao nosso encontro. Nós achamos que por vezes é um fantasma, ou até mesmo achamos que Deus nos abandonou. Mas eu quero aqui dizer uma coisa importante: no meio das tempestades mais duras da sua vida, creia que Jesus está indo ao seu encontro. E Ele fala com amor: meu filho, não precisa temer, porque sou eu. Tenha coragem, não tenha medo, eu estou aqui. Jesus, Ele vai até você. Jesus, Ele caminha sobre a sua dor. Jesus caminha sobre o seu medo. Jesus caminha sobre as águas agitadas da sua alma. E antes de resolver o problema, Jesus aquieta e acalma o seu coração. À semelhança de Jesus, nós também precisamos aprender com Ele e ir ao encontro de alguém que está sofrendo. Se recebemos de Jesus o consolo, o conforto, o encorajamento no tempo da luta, no tempo da dificuldade, também precisamos fazer como Ele, oferecendo conforto, oferecendo consolo, oferecendo encorajamento
a quem está sofrendo. Precisamos ser como Jesus, amigos que aparecem na hora da crise, amigos que encorajam, amigos que dizem: não tenham medo, eu estou com você. E eu fico pensando, é exatamente esse um dos motivos pelos quais nós insistimos tanto nas nossas células, nos pequenos grupos, na comunhão. Porque ninguém deve enfrentar as tempestades da vida sozinho. Nós aprendemos isso com Jesus. Jesus não deixou os seus discípulos enfrentarem uma dura tempestade sozinhos, mas Jesus se dirigiu a eles, andando por sobre o mar. Ah, Jesus, amigo mesmo é Jesus, porque Ele ora por nós. Amigo mesmo é Jesus, porque Ele vê as nossas dificuldades. Amigo mesmo é Jesus, porque Ele vem até nós. Mas em último lugar, amigo mesmo é Jesus, porque Ele entra no barco conosco. Versículo 51, a parte A diz: então subiu no barco para junto deles, e preste atenção, e o vento se acalmou. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. Jesus não ficou do lado de fora. Jesus não ficou apenas observando, mas Jesus entrou no barco. Jesus entrou na situação. E quando Jesus entrou no barco, a tempestade cessou. E isso nos ensina que não basta ver Jesus de longe, não basta apenas ouvir a sua voz, mas é preciso deixar que Jesus entre, porque quando Ele entra no barco da nossa vida, tudo muda. Quando Jesus entra no barco da nossa existência, todas as coisas são transformadas. Jesus entra na vida de um pecador e traz salvação para ele. Jesus entra em um casamento em crise e traz restauração. Jesus entra na mente perturbada e traz paz. Jesus entra na casa onde há dor e traz consolo. E a pergunta que eu quero fazer para você aqui nessa noite é: você já deixou Jesus entrar de verdade no barco da sua vida? Ou você está apenas admirando Jesus de longe? Com Jesus no barco, a paz. Com Ele no barco, a tempestade perde força. Eu me lembrei de um corinho de quando eu era bem pequeno. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. É verdade. Com Cristo no barco, se Ele está no barco, não tem vaga para o temporal. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Naquela hora, queridos, o medo se transformou em confiança. O barco chegou ao seu destino. Jesus, Ele não promete que não haverá tempestade, mas Ele garante que com Ele você vai atravessar o mar revolto dessa vida em segurança. Porque com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Ah, Jesus é esse amigo. Amigo mesmo é Jesus, sabe por quê? Porque Ele ora por nós. Porque Ele vê as nossas dificuldades, Ele vem até nós e Ele entra no barco conosco. Jesus tem nos desafiado a fazer amigos nesses dias de egoísmo, nesses dias de isolamento, nesses dias de dor, de hedonismo. Ele nos ensina que ser amigo é estar presente. Ser amigo é orar, ser amigo é ir até o outro, ser amigo é entrar no barco, ser amigo é caminhar juntos. Todos nós precisamos de amigos. Todos nós devemos ser amigos, mas acima de tudo eu quero te lembrar que amigo de verdade é só Jesus.
e Ele quer ser seu amigo. Mas e você? Quer ser amigo de Jesus? Deixe Jesus entrar no barco da sua vida hoje. Deixe Ele acalmar as tempestades. Deixe Ele transformar a sua vida. E então, você também poderá levar outros amigos até Jesus. Com Jesus no barco da sua vida, você pode declarar: nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer, posso crer e descansar em Deus. Que essa seja a nossa realidade hoje. Crer e descansar em Deus. Porque amigo mesmo é Jesus. Ele ora por nós. Esse é Jesus. Ele vê as nossas dificuldades. Esse é Jesus. Ele vem até nós e Ele entra no barco conosco. Que essa seja uma noite em que você possa entregar a sua vida para Jesus, tornando-se amigo dele, porque amigo de verdade, para qualquer hora, é só Jesus. Nós vamos cantar uma canção, e enquanto cantamos essa canção, permita que o Espírito Santo ministre profundamente no seu coração e na sua mente, e que ao final dessa canção você possa fazer uma decisão ao lado de Jesus, porque amigo mesmo só Jesus.